Muito bem, cordial bom dia para os alunos do matutino, uma cordial boa tarde para os alunos do vespertino. Excepcionalmente hoje nós vamos começar então uma grade nova. Então eu vou fazer essa videoaula e espero que vocês tirem o máximo de proveito naquilo que nós vamos estar falando agora. Nós vamos estar estudando agora sobre o berço da civilização humana. Aonde começou a civilização? Alguém pode fazer ideia aonde começou o berço da civilização? Pois bem, o berço da civilização começou na Mesopotâmia. Uma palavra que vem do grego que quer dizer entre rios ou entre dois rios. Os povos que habitaram essa região são povos distintos. Começou pelos sumérios, os acadianos, depois os amoritas, os assírios e, não menos importante, os caldeus. É sobre estes povos que nós vamos estar falando agora nesta videoaula. Nós vamos começar pelos sumérios. Quem são os sumérios? De onde eles vieram? Eram nômades, todos os povos, ou eles eram nômades ou eles eram seminômades. O que é nômade? É que ele não tem um local próprio. O nômade, normalmente, ele está habitando uma região, ele sai de uma região, vai para outra região, e assim sucessivamente. Os sumérios, eles vieram de uma região do deserto, próximo da Arábia. Os acadianos também, eles vieram do deserto da Síria. Só que os sumérios, eles ocuparam essa região da Mesopotâmia cerca de 3.500 anos antes de Cristo. É muito tempo. Os acádios ficaram nessa região, eles conquistaram ali uma parte da Mesopotâmia cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Agora nós vamos falar sobre os amoritas. Os amoritas, eles vieram da Arábia, do deserto da Arábia, cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Os amoritas, eles conquistaram os acadianos e os sumérios. E foi estabelecido ali um importante reino. Hoje, muitas pessoas já ouviu falar daquela frase olho por olho, dente por dente. Será onde surgiu isso? Olho por olho, dente por dente. Algumas pessoas às vezes falam, isso aí é coisa da Bíblia. Dentro da historiografia, esta frase, olho por olho, dente por dente, é conhecida como Lei de Talião. Quem estabeleceu esta lei foi o imperador, o rei dos amoritas, chamado Hammurabi. Hammurabi fez essa lei e ficou conhecida como Lei de Talião, que antecede o livro dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, dos cristãos. Este livro é conhecido como, no meio cristão, é conhecido como Bíblia. No meio judaico, é conhecido como Torá. Esta lei de Talião, ela antecede a lei oral dos judeus e antecede também a Bíblia dos cristãos. Hammurabi foi o responsável por estabelecer então esta lei de Talião. Logo depois dos amoritas, vieram os assírios. Os assírios provavelmente eles vieram da região da Europa e da Ásia. Então aí há uma incompatibilidade e os historiadores normalmente eles não batem o martelo em relação aos assírios, né? Os anais da história diz que eles vieram, né, provavelmente de uma parte da Europa e outros dizem que
que eles vieram da Ásia. Agora nós vamos falar de maneira sucinta sobre os caldeus. Não menos importante dos outros que foi citado, os caldeus, eles ocuparam ali a parte sul da Mesopotâmia por cerca de 1000 anos antes de Cristo. Pois bem, este importante povo, eles foram responsáveis por uma das obras mais espetacular da história da humanidade. É tido como uma das 7 maravilhas da humanidade. Quem foi o responsável dos caldeus por fazer estas obras arquitetônicas? Ou a mais conhecida delas, o Jardim Suspenso da Babilônia. Quem foi este rei que, quando chegou ao sul da Mesopotâmia, ele conquistou os assírios, os amoritas, e ali foi estabelecido, a partir do ano 667, o reino de Nabucodonosor. Este é o responsável pelo Jardim Suspenso da Babilônia, uma obra arquitetônica. Alguns historiadores dizem que era apenas uma lenda, outros dizem que não, que foi real. Na realidade, os arqueólogos, eles encontram muita dificuldade para poder fazer uma constatação deste jardim. Mas de fato foi um reino muito importante. Este reino, inclusive, consta a história deste rei na Bíblia Sagrada. Para nós, judeus, está expresso no Taná. Para o cristão, está expresso na Bíblia. Nabucodonosor foi o rei responsável por levar cativo o povo hebreu. Bom, o que eu gostaria de propor para vocês é o seguinte: nós vamos deixar vocês agora à vontade, vocês vão escolher entre esses 5 povos, eu vou repetir quais são eles. Vocês vão poder agora, na casa de vocês, até que nós venhamos retornar para a nossa sala de aula, vocês vão escolher dos 5 que eu citei, podem escolher um povo. Eu vou fazer algumas atividades, vou estar colocando, podem ficar despreocupados, porque eu não vou sobrecarregar vocês com tantas atividades. Vou colocar um pouco de atividades e eu quero que vocês escolham entre os sumérios, os acádios, também os assírios, os amoritas e os caldeus. E eu gostaria que vocês fizessem uma crônica. Professor, o que é crônica? Crônica é uma compilação de fatos históricos dentro do seu tempo, onde você vai abordar política, armamento, forças armadas, cultura, cotidiano e etc. Eu vou deixar o link para vocês buscar as informações sobre a Mesopotâmia. Então vocês vão buscar dentro deste link que eu vou deixar para vocês, vocês vão buscar mais informações históricas a respeito desses povos. Bom, eu não sei qual que os povos que vocês vão escolher. Não sei se vai ser os sumérios, eu não sei se vai ser os acádios, não sei se vai ser os caldeus, se vai ser os assírios. Mas eu quero que você coloque no caderno, em uma folha, a crônica. Ela tem que ter no mínimo 30 linhas e o máximo 40 linhas. Vocês vão colocar os costumes, vocês vão colocar a gestão, vocês vão colocar também os costumes, vocês vão colocar como que funcionava a política, como que era o sistema de segurança que eles usavam. Vocês colocam tudo isso, fatos históricos do seu tempo, na sua crônica. Eu tenho um objetivo. Vocês do primeiro ano estão adentrando agora, mas vocês já conhecem o meu refrão. O meu objetivo aqui é mostrar o caminho das pedras. Podem acreditar que eu vou fazer de vocês os melhores. Eu vou forjar vocês.
Só que tem mais um outro detalhe muito importante. Depende de você. Se você quiser, você pode ter certeza que você vai ser um dos melhores. Um grande abraço e até já.